Bom dia a todos, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, dependendo, claro, de onde você está, ah, você esteja. Bem-vindos a todos para a última sessão da série de webinars Traces, organizado pela equipe de apoio do Sistema Traces e o time do programa Agroinfo do Colid. Ahn, Hoje vamos começar com uma pequena abertura da sessão. E daí vai ser seguida com um pequeno ahm, resumo para lembrar os benefícios do sistema Traces e as informações gerais que foram apresentadas na primeira sessão. Mas o foco da sessão vai ser os módulos do sistema que são relativos às plantas e produtos de origem vegetal, os certificados oficiais para a União Europeia, etc. E finalmente vamos terminar a sessão com uma pequena sessão de perguntas e respostas. Algumas regras para garantir o bom funcionamento da sessão. Quando vocês entram na sessão, seus micrófonos estão desativados, mas por favor, se apresentem no chat brevemente, indique seu nome, instituição e país, assim também a gente pode saber com quem estamos conversando e fica mais simpático. Coloque suas perguntas na secção de perguntas e respostas. Tem uma caixinha assim com específica para as perguntas e respostas aqui que ué, então parece assim, não, tem o chat com as três pontas e o chat específico para as perguntas e respostas. Por favor, coloque suas perguntas aí. E também quero relembrar que a apresentação será compartilhada com a gravação pouco depois do webinar e, claro, qualquer comentário para melhorar essas sessões são bem-vindos. Não hesite a colocar Carlos nos chats. Hum, Vou rapidamente relembrar também quem é o Colid e o que faz o programa AgroInfo. Então, o Colid é uma associação privada sem fins lucrativos, que já existe há mais de 50 anos. COLID significa Comitê de Ligação entre Empreendedorismo, Agricultura e Desenvolvimento. Nossos meios de ações são programas de desenvolvimento para os sectores agrícolas e alimentares, entre os quais tem o programa Agrinfo, que é financiado pela União Europeia. O Agrinfo tem como objetivo ajudar os países parceiros a compreender as novas regulamentações da União Europeia e também a se preparar para as mudanças que estão por vir, também para estar, saber quando podem comentar as novas regulações, os novos projetos que podem ter impacto sobre as exportações de produtos agroalimentares para a União Europeia. Como fazemos isso? É com uma plataforma, um portal de livre acesso online que fornece explicações simples, sempre atualizadas, com todas as regulações da União Europeia e todas as mudanças que estão por vir. Hum, Também conversando com os parceiros, com as diferentes pessoas que beneficiam desse serviço, ficou bem claro que uma das dificuldades, um setor que precisava de mais apoio é o acesso à utilização do sistema de certificação eletrônica da União Europeia. Por isso, hoje estamos juntos e muito felizes em receber o apoio do equipe de assistência Traces nestas séries de webinar. Então, como eu disse, este é o terceiro webinar de uma série de três. O primeiro foi há 2 semanas, sobre as informações gerais, em como se inscrever, como registrar na plataforma Traces. O segundo webinar da semana passada foi sobre, com foco no setor veterinário, sobre todos os módulos relativos aos animais e produtos de origem animal. E hoje, o último vai ser com foco nas plantas e produtos de origem vegetal. Desculpa. Então, o objetivo dessas sessões é informar sobre as funcionalidades fundamentais dos traces, mas são informações gerais. Também é possível
É possível pedir uma sessão mais aprofundada para a nível nacional, mediante solicitação. Então, podem, claro, pedir por mais ajuda, assistência. E por que é tão importante a digitalização? É que ela permite manter a competitividade, facilitar o comércio entre os países e também facilitar proteger a saúde. Então, sem mais demora, passo agora a palavra à equipe de especialista do Helpdesk do Traces. Mais uma vez, muito obrigada por estarem conosco hoje. Esperamos que esta sessão seja muito útil para vocês. Obrigada. Ana, passo a palavra para você. Muito obrigada, Alice. Muito bom dia, muito boa tarde para quem nos está a ver. Vou então partilhar então agora o nosso ecrã para poder partilhar convosco o nosso PowerPoint. Ok? Ok, vamos então começar. Mais uma vez, boa tarde, bom dia, dependendo de onde nos estão a ver, e muito obrigada por estarem aqui e por participarem neste último webinar desta série de apresentações, então relacionadas com o Braces. Como já referido anteriormente, o primeiro webinar foi sobre como se registar no Traces. O segundo teve um foco em animais e produtos de origem animal, e este último será então relativo aos vegetais e produtos vegetais. Primeiramente, vamos então relembrar os benefícios do Traces, referidos já nas sessões anteriores. Em seguida, focaremos nos certificados relativos a vegetais e produtos vegetais. Iremos ainda ver uns exemplos de erros comuns e como resolvê-los. Por último, teremos então uma sessão de perguntas e respostas, por isso não hesitem em deixar as vossas questões. Vamos ver então benefícios do Traces para os utilizadores de países não pertencentes à União Europeia. Então, o Traces é a plataforma online da Comissão Europeia para a certificação fitossanitária e de segurança alimentar para a União Europeia. Abrange então a certificação sobre a movimentação de animais vivos, produtos de origem animal, vegetais e produtos vegetais, géneros alimentícios e alimentos para animais. Então, o objetivo do Traces é facilitar a certificação e oferecer um fluxo de trabalho digitalizado e sem papel, em conformidade então com o regulamento da União Europeia. É também facilitar o acesso aos resultados dos controlos oficiais nos documentos de entrada na União Europeia. Temos ainda a interoperabilidade entre o Traces e a solução Efeito IPPC, abrangendo uma abordagem mais global das necessidades fitossanitárias. E mais tarde iremos também falar de uma nova função do Traces que facilita o acesso e a criação de uma biblioteca para declarações adicionais, de modo a ajudar a cumprir os requisitos internacionais de segurança alimentar e fitossanitária. Outras vantagens do Traces incluem o facto de que é um sistema desenvolvido e gerido gratuitamente pela Comissão Europeia. Existe ainda uma abordagem de autorização que permite o acesso adequado a dados sensíveis de forma segura. Então, dependendo se o utilizador está relacionado com um operador ou com uma autoridade, o acesso a certos dados será diferente. É ainda um sistema utilizado para trocar dados facilmente, de modo a que os setores público e privado comuniquem na mesma plataforma, reduzindo o volume de trabalho administrativo. Temos ainda informação estatística consolidada utilizando dados do sistema. Esta ferramenta é chamada de ClickSense e está apenas disponível para as autoridades. Mais para o final do webinar, apresentaremos como utilizar esta ferramenta que permite extrair dados e criar relatórios estatísticos. Este sistema, então, o Traces, está disponível em 24 línguas da União Europeia e outros idiomas. Está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Tudo o que necessita é de acesso à internet. Temos ainda o intercâmbio de informação com outros sistemas, por exemplo, alfândegas, IRAVs e IPPC.
Se porventura encontrar algum problema técnico, também nos pode contactar via e-mail e iremos ajudar no que for possível. O Traces é então um sistema informático com pelo menos dois níveis de segurança. O primeiro nível é o que chamamos de login do utilizador, que é uma primeira chave, uma entrada em várias plataformas informáticas da União Europeia, incluída então o Traces. Esta parte é muito importante, por isso temos um webinar totalmente relacionado a este tópico. Foi o primeiro webinar que foi apresentado então há 2 semanas atrás. Assim que então tiver acesso ao Traces, este baseia-se no princípio da pirâmide, o que significa que a Comissão Europeia concede primeiro então o acesso a uma autoridade central competente e depois, dependendo de como está organizado o nível nacional, pode ter uma competência regional e ou autoridades locais. E depois temos então os operadores. Depois, dependendo se há uma autoridade ou um operador, terá direitos de acesso muito diferentes, dependendo se precisa de emitir um certificado, verificar um certificado ou assinar um certificado antes da exportação. Este é um sistema informático, portanto, todos os termos e condições de uso são visíveis e públicos. Se aceder então à página inicial do Traces, poderá ver todas as regras e condições na parte inferior. Para mais informações, novamente, pode sempre rever o primeiro webinar e, se ainda assim encontrar alguma dúvida ou então algum problema, pode sempre nos contactar. Iremos agora focar-nos nos vegetais e produtos vegetais. Iremos ver certificados fitossanitários para a União Europeia, que serão processados para a utilização na criação do documento sanitário comum de entrada, que é chamado de DSCE, ou podem já ter visto a sigla em inglês SHED, que é a tradução deste documento para Common Health Entry Document. Iremos ainda ver certificados fitossanitários de países fora da União Europeia para países fora da União Europeia. E por fim, iremos explicar, como já referi anteriormente, a ferramenta ClickSense, que poderá ser muito útil para você. Agora vamos passar à etapa de criar um certificado fitossanitário para a União Europeia. Os utilizadores de qualquer operador de países fora da União Europeia podem criar um certificado fitossanitário utilizando o módulo FITO. Sorry, desculpa, o módulo FITO. As autoridades de países fora da União Europeia podem também criar um certificado fitossanitário em nome do operador. Como fazer isto? Após efetuar o login, vá para o topo da sua página inicial e clique na secção Documentos. Encontrará uma lista de documentos que irá sempre depender do seu perfil de operador. Ao clicar em Fito, verá a janela de pesquisa de certificados fitossanitários. Duas opções estarão à sua frente: o Phyto e o eFITO. Aqui, por favor, note que em alguns campos, esta tradução em português ainda não está feita, por isso vai acontecer que poderá tanto ver fito como phyto. Por isso, durante este webinar, direi tanto fito como phyto para também se habituarem, e ser mais fácil quando forem para o Traces. Voltaremos então ao efeito um bocado mais tarde e agora voltando aos passos que estávamos a falar antes, para criar o certificado fitossanitário, vamos apenas para o topo da página e clicamos em Novo Fito, que está aqui a verde. Será então aberta uma janela onde poderá introduzir o código aduaneiro das mercadorias que pretende então exportar para a União Europeia. Também pode introduzir um código EPO correspondendo a uma espécie vegetal. Em certos casos, se não encontrar o código Apple que necessita, não hesite em contactar-nos. Então, ao assinalar o quadrado referente ao código que necessita e clicar em Concluído, o Traces irá gerar automaticamente o certificado composto por duas partes, com base então no código que selecionou nesta parte. A primeira parte, é então sobre informações relativas à remessa expedida. São então informações básicas sobre a mercadoria para enviar ao exportador, ao destinatário e à Organização de Proteção Fitossanitária.
O Traces irá então apresentar as caixas obrigatórias com uma estrela vermelha, ou seja, todos estes campos necessitam de ser preenchidos. É obrigatório. Já os campos com aquele quadradinho azul, que também tem um lápis azul, corresponde a campos não obrigatórios. O objetivo do Traces é ter uma interface o mais amigável possível para o ajudar a criar então estes certificados. O Traces irá ajudá-lo a gerir as autoridades designadas corretas no campo 4 também. Ainda, para poupar tempo no futuro, também pode selecionar os seus operadores favoritos clicando na estrela azul junto aos campos a preencher. Isto irá ajudá-lo quando tiver de preencher o seu próprio certificado, sendo uma opção principalmente útil para utilizadores que enviem bastantes certificados em curto prazo. Irá ser muito mais rápido assim. Depois deixamos então a página e vemos que nesta primeira parte existem outras informações para preencher, umas obrigatórias, outras não obrigatórias, continuando na mesma com a mesma simbologia. Podemos ver aqui que, por exemplo, um dos campos obrigatórios é o ponto de entrada declarado. Depois, chegamos a uma caixa de documentos. Aqui pode adicionar vários documentos em formato PDF e descrevê-los, com informação obrigatória ou facultativa, sempre então na mesma simbologia. Pode introduzir um certificado de controlo, um contrato, um manifesto de carga, uma fatura comercial, etc. Estes documentos são utilizados para melhor descrever a sua mercadoria e é basicamente o que fariam normalmente em papel, mas no Traces. Só tem que então adicionar aqui o documento. Quando tiver preenchido o que achar necessário e o que é obrigatório, então vamos clicar em aplicar. Este elemento final consiste então na descrição da mercadoria em si, incluindo informações como o código alfandegário, o código EPO, peso líquido, volume, país de origem, etc. Sempre com o objetivo de descrever a sua mercadoria com precisão. Mais uma vez, para o código da espécie ou código EPO, se não encontrar, pode sempre nos contactar e nós vamos ajudar. Então, ao preencher o seu certificado, tem a opção de guardar como rascunho. Isto permite que guarde os seus dados no Traces e o seu documento, portanto, existirá na plataforma e ser-lhe-á atribuído um número de referência. As informações que já pôs são guardadas e podem ser alteradas, se necessário, quando quiser. Isto também lhe permite preparar o seu certificado com antecedência e preencher quaisquer dados em falta antes de o enviar. Se então utilizar esta opção, o seu certificado passará de um estado não salvo para projeto de. Assim que tiver introduzido todos os seus dados, pode clicar em enviar para certificação e o Traces irá notificar automaticamente as autoridades competentes responsáveis. Só então, neste momento, a parte 1 estará visível para as autoridades. Após o envio para certificação, o sistema irá apresentar uma faixa verde, como vemos ali, na parte inferior, que o seu certificado foi então enviado com sucesso às autoridades. Em seguida, então o seu certificado passará de um estado de projeto de para novo. Pode acontecer que se tenha esquecido de preencher um campo, e então o Traces irá apresentar uma faixa vermelha, em vez de então da faixa verde, como podemos ver ali, a indicar exatamente qual o campo está em falta. E você só terá que preencher então esse campo e voltar a enviar para certificação até que realmente apareça outra vez a faixa verde a dizer êxito. O objetivo aqui é ter um sistema mais ergonómico e intuitivo que o ajude a preencher então o certificado da maneira mais fácil. Entramos agora na segunda parte, a secção de certificação aberta à autoridade. Quando a autoridade abrir esta secção, o estado mudará de
novo para em curso, e então o operador já não poderá modificar qualquer informação da primeira parte. Nesta segunda secção, encontrará as declarações adicionais abaixo. Para o melhor o ajudar a preenchê-las, tornamos o processo o mais interativo possível. Estas declarações serão geradas automaticamente com base na descrição das mercadorias, código aduaneiro, Apple, etc., e com base em perguntas às quais deve responder sim ou não. Estas perguntas são geradas automaticamente, dependendo do código que adicionou, e ainda dependendo se pôs sim ou não na pergunta anterior. Após responder a todas as perguntas, estas declarações são criadas automaticamente. Notará também a presença de outras funcionalidades úteis, como a função copiar como novo, que permite utilizar os dados deste certificado para criar um novo com a mesma informação. Se, por exemplo, fizer muitos certificados de uma vez ou muitos certificados para a mesma exportação, esta opção irá então poupar imenso tempo. No final desta secção, existe ainda a opção de assinar eletronicamente o certificado. Voltaremos a isto um bocado mais tarde. E aqui está então a interface da segunda parte. Pode ver as três caixas no canto inferior direito. Encontrará a caixa Assinar como em curso, para indicar que está a rever este fito e impedir então que o operador modifique a primeira parte. No final, pode validar ou rejeitar o certificado. Em ambos os casos, o Traces informará o operador sobre o resultado do certificado. Só quando este for validado é que as autoridades do posto de controle fronteiriço da União Europeia, como os operadores responsáveis pela remessa na União Europeia, vão poder ver as informações e recuperar então os seus certificados. Esta secção será, portanto, assinada pela autoridade competente com as informações do utilizador que assina, de modo a permitir então a rastreabilidade. É por isso que introduzimos o login nas plataformas da União Europeia durante o primeiro webinar. Isto vai ser muito importante para depois vermos a assinatura. Esta assinatura é também aplicada no documento PDF, que pode ser visualizado clicando na caixa Certificado em PDF, mais anexo de requisitos adicionais. Assim, caso necessite, pode imprimir este PDF e carimbar. Como mencionado anteriormente, é possível assinar eletronicamente, o que é uma funcionalidade incrível. As autoridades equipadas com selo eletrónico podem assinar o certificado eletronicamente. Nenhum certificado em papel é exigido para a entrada na União Europeia. Ao lado então da referência do nosso certificado, iremos ver um cadeado verde, que contém então as informações de segurança, como podemos ver aqui na imagem. O Traces permite, assim, maior rapidez e maior segurança. As autoridades têm ainda a opção de substituir os certificados oficiais após a decisão ter sido tomada gratuitamente e em tempo real. Como provavelmente sabe, este processo de substituição é rigorosamente regulamentado e então o Traces permite-lhe obter um novo certificado em apenas alguns minutos, sem papel. O Traces ligará então automaticamente o certificado antigo substituído, que perderá o seu valor legal, ao novo certificado, permitindo a rastreabilidade. Basta apenas entrar no fito e na parte Ligações, como podemos ver na imagem, irá encontrar o fito que substituiu este. Existem ainda dois outros estados associados a um certificado, que são estes cancelado e eliminado. Durante o processo de criação de um feito, este pode ser eliminado pelo operador ou pela autoridade. Já no certificado validado, só pode ser cancelado pela autoridade.
Agora vamos nos focar na solução IPPC, e FITO, e o Traces Interplay. Então, IPPC é a sigla inglesa para, para nós, a Convenção Internacional de Proteção das Plantas. Iremos continuar com a sigla em inglês, pois é bem mais conhecido, e também porque quando abrir o Traces, e puser a sua língua em português, é assim que irá ver. Então, é preferível continuarmos como IPPC. Voltando então, a solução do IPPC e FITO e o Traces Interplay estão conectados desde maio de 2020 e permitem então a troca de dados entre o Traces e países fora da União Europeia ligados ao Hub. Esta solução está disponível no mesmo local que o certificado FITO, como vimos anteriormente. Na parte superior do ecrã, clique novamente em Documentos. Será primeiramente redirecionado para o certificado FITO e depois tem que ir à janela correta, separador correto aqui, e clicar em IPPC e FITO. Então, ao clicar na pesquisa, pode ver todos os efeitos nos quais o seu país é então mencionado. Abrindo então IPPC e FITO, podemos ver a sua referência e ao lado, clicando então no cadeado verde novamente, podemos ver que este certificado tem uma assinatura ou selo digital válido. Ao lado deste, vemos um símbolo de duas setas que indica que o e-FITO foi enviado pelo país exportador e recebido pelo país importador através do PPC e-FITO Hub. Agora vamos explicar como esta troca funciona. Atualmente, 147 países estão ligados ao Hub, incluindo 27 Estados-membros da União Europeia e 60 países equipados com GENS. O GENS, que significa Generic e-Phyto National System, é a plataforma para a criação de e-Phytos que são enviados exclusivamente para o Hub. Então, os certificados entregues via GENS são formatados de acordo com as normas IPPC e são interoperáveis com o Traces, permitindo-nos reduzir o risco de fraude, reduzir as formalidades administrativas e acelerar a transferência de mercadorias. Isto então promove um comércio mais fácil e seguro de vegetais e produtos vegetais entre a União Europeia e outros países. E depois, os operadores e as autoridades da União Europeia podem aceder aos certificados fitossanitários para os controlos nas fronteiras. Já este diapositivo aqui permite-me apurar então as observações feitas anteriormente. Então, as normas são criadas pela Convenção Internacional de Proteção das Plantas, de acordo com a Regulamentação Internacional ISPM 12, para quem está familiarizado com o mesmo. Depois é criado um efeito neste sistema não pertencente à União Europeia, em conformidade com um documento de mapeamento efeito. Existe ainda uma motorização da regulação, por exemplo, se o efeito não incluir declaração adicional ou informação do ponto de entrada, o Traces não vai recuperar esses certificados. Se a informação estiver de acordo com o necessário, então o Traces vai recuperar esses dados de acordo com estas normas e tabelas e coloca a informação de forma mais ergonómica na plataforma. Chegamos então à conclusão desta secção. Então, seja utilizando certificados em papel, e FITO ou certificados FITO feitos no Traces, o Traces permite centralizar tudo num só local. A partir deste ponto central, na fronteira da União Europeia, tratam de tudo. Começam pelo seu certificado e podem criar outros documentos importantes para nós, como, por exemplo, o DSCE-PV, que vamos ver a seguir. Então, a partir daqui, as suas mercadorias podem circular livremente pelos 27 Estados-membros da União Europeia, mais Irlanda do Norte, mais Suíça. Então, assim, o Traces permite rastreabilidade, simplifica as transações, permite maior segurança e, acima de tudo, sem papel.
Vamos agora entrar numa nova fase e falar dos documentos sanitários comuns de entrada, ou seja, DSCE, ou podem já ter visto, como disse anteriormente, SHED em inglês. Temos quatro tipos destes documentos na fronteira para a entrada na União Europeia. Temos então o DSCE-A para remessas de animais vivos. Temos o DSCE-P para remessas de produtos de origem animal, produtos germinais, subprodutos animais e produtos derivados, produtos compostos, feno e palha. Para mais informação, se necessitar e se quiser sobre estes dois, pode rever então o webinar 2. Hoje vamos então nos focar nos outros dois. Primeiramente temos o DSCE-PV para remessas de vegetais, produtos vegetais e outros objetos. E o DSCE-D para remessas de géneros alimentícios e alimentos para animais de origem não animal e de materiais em contacto com géneros alimentícios. Estes dois últimos são documentos relativos aos vegetais e produtos vegetais, sujeitos então aos requisitos fitossanitários e de segurança dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais da União Europeia. Peço desculpa. Ok, continuando então. Dentro de um DSCE, podemos ver uma estrutura um pouco semelhante ao FIT, como vimos anteriormente. Temos, neste caso, três partes dentro deste documento. Na parte 1, descrição da remessa, feita pelo operador ou pelo posto de controle de fronteiras, PCF. Temos a parte 2, controlos. A inspeção é então realizada pela autoridade e temos três controlos oficiais: controle documental, de identidade e físico. E temos ainda a parte 3, que são informações sobre a não conformidade, útil para então compreender o motivo de uma rejeição por linha de mercadoria. As autoridades de países fora da União Europeia podem ver todos os DSCE em questão mencionadas. Pode então aceder a este documento se carregar novamente em Documentos e depois selecionar DSCE/NOA. Se pesquisar sem nenhuma informação, todos os documentos em que tenha direito de ver e ou aceder irão aparecer. Se então necessitar de uma pesquisa mais focada, pode utilizar a pesquisa avançada. Pode escolher que tipo de documento quer ver ou até mesmo em que estado esses documentos devem estar. Aqui temos então a aparência da parte 1. Chamo primeiramente a atenção à caixa de ligações com informação clones. Esta clonagem consiste na criação de um novo documento DSCE, como por exemplo, como temos no ecrã DSCE-PV, através da cópia de dados de um certificado existente validado no Traces, do módulo FITO, ou seja, pode ser feito ou efeito. Então, de modo a que os campos partilhados por estes dois documentos sejam pré-preenchidos, ligando então o novo documento ao original. Isto facilita então a ligação e a introdução de dados. A clonagem pode então ser feita pelo operador ou pelo PCF da União Europeia. Ao pesquisar o fito, pode clicar no botão Ações e depois selecionar Clonar como DSCE em qualquer fito disponível no Traces. Pode também carregar no botão azul em cima, que diz Clone as Shed, e infelizmente para esta parte não temos a tradução no Traces. Depois temos a parte 2, que apresenta a decisão tomada pela autoridade. Aqui temos um exemplo de um documento rejeitado devido a verificações documentais insatisfatórias. No entanto, esta parte não refere
todas as informações necessárias para perceber exatamente o motivo da recusa. Por isso, temos então a parte 3, que contém informações adicionais sobre os motivos da rejeição. Pode verificar que os motivos são referidos a cada nomenclatura. Pode ainda ver que medidas foram tomadas na remessa rejeitada. Por exemplo, aqui temos a reexpedição. Agora aqui temos uma visualização dos motivos de não conformidade. Podemos ver, olhando então para as figuras, que a grande parte das rejeições de DSE-PV são devidas à não conformidade documental. Já no DSE-D, temos esse parâmetro com 25%, mas com 51% temos a não conformidade com a segurança alimentar. Como podem ver, aqui fizemos a separação destes dois documentos. Isto deve-se ao facto de que alguns produtos vegetais necessitam de ser acompanhados por um certificado de segurança alimentar. Este certificado será então clonado no DSED na fronteira da União Europeia. Por exemplo, no diapositivo anterior, vimos que o certificado era elegível, o que não teria sido o caso, muito provavelmente, caso o documento tivesse sido criado no Traces, uma vez que usar este sistema para as suas mercadorias evita a não conformidade documental graças à introdução de dados guiados. Caso falte alguma informação ou documento, o Traces irá então notificá-lo. Falamos então no diapositivo anterior do certificado de segurança alimentar. Como podemos então criar este certificado? Da mesma forma que vimos antes. Os utilizadores de qualquer operador em países fora da União Europeia podem criar um certificado oficial relativo a requisitos específicos de controle das importações. Para determinadas mercadorias, são necessários dois certificados. Para alimentos e rações que não sejam de origem animal, existem controles melhorados e é necessário um segundo certificado. São necessários um certificado fitossanitário e um certificado de importação europeu. Isto também é possível através do Traces. E estes certificados serão convertidos no posto de controle da fronteira em DSCE-PV e DSCE-D. Se porventura quiser saber mais sobre a certificação de importação da União Europeia que estamos a ver neste momento, esta informação foi abordada no webinar 2. Pode ver novamente a gravação ou, se preferir, pode então ver a documentação relativa a este documento. Da mesma forma como vimos anteriormente, este certificado pode estar em papel, contendo os resultados da amostragem e análise exigidos pelo regulamento aplicável, ou pode ser criado diretamente no Traces. Ambos são introduzidos no Traces e na entrada da União Europeia, o DSCE-D é então gerado para que os produtos possam circular livremente nos 27 Estados-membros da União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Se porventura necessitar de mais informações, pode contactar a autoridade que validou o seu certificado. Então, se clicar aqui na autoridade, irá abrir uma página com os dados da autoridade e os respectivos contactos. Se necessitar de mais informações, por exemplo, dos resultados do certificado, quer saber mais alguma coisa sobre esses resultados, porque é que foi rejeitado, ou coisas semelhantes, aconselhamos então que envie um e-mail diretamente à autoridade que assinou o seu certificado. Pode ainda se manter sempre ligado acerca dos documentos DSE, por exemplo, os que foram rejeitados. Os utilizadores de autoridades competentes podem alterar o seu perfil Traces para receber estas notificações. Simplesmente cliquem em editar o seu perfil e depois procurem por documentos DSCE, onde podem personalizar o que desejam receber e como recebê-lo. Podem selecionar se querem receber por e-mail ou diretamente na aplicação.
Então, como utilizar o Traces para certificar as suas exportações para países fora da União Europeia? Até agora já falámos que pode enviar feito sem papel para a União Europeia. Podem ainda imprimir o certificado feito no Traces e enviar para um país fora da União Europeia. E o que ainda vamos ver é o e-feito de países fora da União Europeia para países fora da União Europeia. Agora, os seus certificados podem chegar ao Sistema Nacional ou ao GENS através do hub de cada país fora da União Europeia. Vemos aqui um exemplo. Temos aqui um certificado fitossanitário da Tunísia para Marrocos. A transferência, então, deste certificado fitossanitário será feita via Traces e transitará através do hub até chegar a Marrocos. Então, aqui, até há pouco tempo havia um problema. Não era possível criar requisitos adicionais na parte 2 do certificado fitossanitário de um país fora da União Europeia para um país fora da União Europeia. No entanto, agora é possível. Então, agora, para completar a segunda parte, disponibilizamos a Biblioteca de Declarações Adicionais. Isto ajuda-o a estabelecer as suas estruturas legais para a importação e a exportação de forma independente. Pode ser encontrada, como habitualmente, na parte superior em Documentos, depois clique em Fito e acima, como vemos ali no número 2, pode aceder a estas declarações. Abrimos então esta página e aqui podemos fazer uma pesquisa. Ou, como anteriormente vimos, podemos fazer uma pesquisa avançada e adicionamos os filtros que necessitarmos para pesquisarmos o que temos direito a ver. Neste caso, adicionamos então o país de origem como Tunísia, porque é o que queremos, e o estado como ativo. O Traces permite-nos então encontrar uma condição adicional. Neste caso, encontramos a condição adicional denominada Example Non-EU to Non-EU Special Requirement 3, que significa exemplo de não União Europeia para não União Europeia, requisitos especiais 3. É possível que às vezes, como já temos visto anteriormente, irá aparecer em inglês e não haverá a tradução em português. Aqui encontramos mais informações, como países de origem, países de destino, temos aqui Tunísia para Marrocos, temos também tipos de produto, temos o código ah, da nomenclatura e temos o código Apple. Por outro lado, então vamos ver, tentar pesquisar, não encontramos o que necessitamos, podemos sempre criar como autoridade uma declaração adicional. Basta apenas clicar na faixa verde, nova declaração adicional. Nem todos os utilizadores podem criar esta nova declaração adicional, têm de ter direitos para poder então criar uma nova. Voltando então ao nosso exemplo anterior, temos a parte 2, onde pode adicionar as suas condições adicionais de forma automática ou de forma manual. Então, isto aqui é um ponto forte do Traces. Ao clicar em um, sugerir declaração adicional, o Traces irá sugerir automaticamente as condições adicionais adequadas para o seu caso. Estas encontram-se na biblioteca e estão associadas às mercadorias, ao país de importação, ao país de origem, ao tipo de produto da remessa. Pode também clicar no número 2 e selecionar
manualmente quaisquer declarações adicionais existentes na biblioteca. Ao clicar então na pesquisa automática, a condição adicional referente ao seu certificado aparece diretamente. Estas condições podem ser criadas em vários idiomas e podem ser ajustadas à última hora, através de pequenas caixas que permitem introduzir texto livre, hora, data. E, finalmente, o fito está então criado. Vamos agora passar a um novo ponto. Como falámos anteriormente, vou apresentar-vos agora uma ferramenta muito poderosa, o ClickSense. O ClickSense está integrado no Traces e permite a extração de dados sobre certificados e DSCE, respeitando simultaneamente a confidencialidade com base nas autorizações de utilizador. Como encontramos este? Como é habitual, tudo é fácil de usar aqui. Vamos para a barra superior. Neste caso, não vamos para documentos, como anteriormente, mas vamos para análises, ou como vemos na imagem, Analytics. Aqui iremos encontrar o ClickSense. E quando clicarmos no ClickSense, somos redirecionados para uma nova página. Chegamos então aqui a esta página. Na coluna da esquerda encontram-se todos os certificados possíveis. Selecionaremos então aqui a secção das plantas. As autoridades competentes podem aceder aos seus dados fitossanitários, podem aceder aos seus dados da IPPC e Phyto, aos dados DSCE e ainda aos relatórios de não conformidade. Neste caso, vamos clicar em DSCE-PV ou, como vemos na imagem, SHED-PP. Somos então direcionados para uma nova página onde temos de introduzir o nosso idioma. E depois clicamos em Non-Compliance Details, QID, para detalhes de não conformidade. Chegamos então à página principal. O ClickSense pode ser um pouco intimidante, como podemos ver aqui, é um bocado intimidante, mas esta ferramenta serve apenas para lhe fornecer algumas informações para se familiarizar. Como podemos ver no canto superior esquerdo, existem 100 milhões de certificados, o que é muito. Por isso, vamos tentar filtrar a nossa pesquisa um bocado. Comecemos pela data e em seguida o estado. No número 3 ali, verá duas colunas. É possível selecionar todos os campos do DSE e extrair os dados neles. Na parte superior estão os campos disponíveis e, em baixo, as medições. Então, para gerarmos uma tabela, precisamos de selecionar pelo menos um de cada parâmetro. Um campo e um dado medido. E depois temos então uma tabela, neste caso, com 103 documentos. À esquerda, então, vemos os campos que selecionamos a verde. Para exportar os dados, clique com o botão direito do rato ou mouse numa célula ou clique nos três pontos e depois selecione Download e depois Export. E iremos então obter um Excel com os seus dados, permitindo então uma fácil partilha e uma fácil formatação para verificar os dados que necessita. Para mais informações sobre esta ferramenta, pode sempre consultar o manual do utilizador, ou como vemos na imagem, How to Get Started. Eu convido a lê-lo e se encontrar alguma coisa que não entende, não hesite em contactar-nos, caso necessite ou de informações adicionais, ou então de uma formação sobre esta ferramenta. Iremos ajudá-lo o mais possível. Gostaria ainda de mencionar uma funcionalidade muito interessante. Adicionar então os seus filtros aos favoritos. Se costuma selecionar vários filtros, com esta funcionalidade
evita ter de os refazer sempre. Pode então guardar todos os filtros selecionados para poupar tempo da próxima vez. Aqui vamos ver uns erros comuns e vamos tentar perceber como resolvê-los. Isto realmente são erros que bastante comuns que às vezes temos então e-mails de utilizadores que encontram estes erros. Temos o erro PageX, e este problema normalmente acontece quando demasiados pedidos são enviados ao mesmo tempo. Ah, você está a tentar enviar o pedido, não está a funcionar, então carrega ali muitas vezes e depois aparece este erro. O que nós aconselhamos, termina a sessão completamente, apague a sua cache e os cookies e inicie uma nova sessão. Se mesmo assim encontrar o mesmo erro ou encontrar outro erro após tentar resolver isto, não hesite em contactar-nos. Temos o erro 500 e este problema ocorre devido a certas razões técnicas. Recomendamos que, primeiramente, volte a carregar a página web e apague a cache do seu navegador antes de voltar a tentar. Novamente, se não funcionar, não hesite em contactar-nos. E depois temos outro erro aqui muito comum, que é mais relacionado com os certificados. Descriptor Row 040, que são informações em falta na descrição da mercadoria. O que nós recomendamos aqui é que verifique se todos os campos obrigatórios foram preenchidos, incluindo todas as unidades adicionais para os campos preenchidos. É possível que às vezes esteja a tentar enviar então para certificação e nem todos os campos são preenchidos. O Traces vai dizer exatamente onde qual é o campo que não está preenchido, mas pode ser que às vezes não seja tão visível. Por isso tenha cuidado com isso. Se vir então este erro, é por causa disso. Tente verificar passo a passo, tente ver normalmente passo a passo o que preencheu e tentar ah, preencher então e depois tentar enviar novamente até que este erro desapareça. Se realmente viu tudo e mesmo assim aparece este erro, novamente não hesite em contactar-nos. Vou então aqui deixar umas páginas relacionadas com o que falamos nestes 3 webinars e deixo também o nosso correio eletrónico, que estive então a dizer durante o webinar todo que nos pode contactar e então aqui está o nosso correio eletrónico para nos contactar quando tiver algum problema técnico. Então o nosso correio eletrónico é o sante-traces@sc.europa.eu. Não hesite então em contactar-nos sempre que necessite. Vamos então agora à parte de perguntas ao público. Vamos então ver e tentar ajudá-los, se possível, da melhor maneira. Não temos perguntas. Parece então que foi uma apresentação clara. Se realmente, entretanto, vou só então parar de partilhar. Se no futuro então tiver algumas perguntas ou quando tiver então a rever esta apresentação e aparecer novas perguntas, não hesite então em contactar-nos novamente. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e um bom dia. Muito obrigada, Ana. Obrigada a toda a equipe de apoio do Sistema Traces. Só para relembrar também a todo mundo, vamos fazer uma compilação de todas as perguntas que foram recebidas nas outras sessões e vamos compartilhar no website da Agroinfo e com todo mundo que se registrou para as sessões. E novamente, obrigada a todos por terem seguido as sessões e ao equipe do Traces. Até a próxima. Muito obrigada, muito obrigada. Tenham um bom dia.